sentado ali assistindo, né? Sim. Ele tá assistindo a aula do Fraga, a palestra do Fraga. Aí ele tá lá no filme? Tá, pô. Ele aparece? Eu nunca vi. Se tu prestar atenção ali, dá pra ver. O Fraga tá dando aula pro Freixo. pro Freixo. E eu imagino que a sua relação com o Freixo deve ser muito bacana. Gosto muito dele, cara. Foi no meu casamento, converso com ele. Também conversei com a Marielle 5, 6 vezes, sabe? Gostava da Marielle, dá uma raiva danada quando alguém fala que a Marielle era envolvida com bandido. Nunca foi, tá? E O que você acha que foi essa parada da Marielle? Cara, a Marielle não teve... Só para esclarecer os amigos imbecis que podem estar assistindo aí, a Marielle nem voto em favela teve, tá? Ela foi eleita com voto da Zona Sul, tá? Então, a Marielle é ligada ao Comando Vermelho. Cascata! Pô, para de falar essa porra, pelo amor de Deus. Eu acho que a Marielle foi assassinada pela milícia, tá? A Marielle tinha projetos de lei para ocupação de espaço urbano em área de favela, que iriam ali esbarrar nos interesses de várias milícias do Rio de Janeiro. Que a milícia hoje, ela comete crimes ambientais, ela não é mais a mesma milícia do Tropa de Elite 2, tá? Por favor. Ali é a inauguração da milícia, né? E aquela milícia do Tropa de Elite 2, tirando o Zé Padilha, quase todo o Brasil embarcou nela. A Globo lançou, naquela época, uma novela do Antônio Fagundes chamada Portelinha. Novela chamada Duas Caras, onde o Antônio Fagundes era um miliciano do bem. Sim. Que abraçava todo mundo na favela, realizava casamento, decidia tudo, nunca andava armado, não matava ninguém. Nossa. A Globo inventou esse miliciano. E exportou, a Globo era um canhão, não é mais, mas era um canhão, exportou esse modelo de milícia para o Brasil. O policial justiceiro. O policial justiceiro, gente boa, né? O Rio de Janeiro é uma confusão que mistura milícia, jogo do bicho, máfia, pagode, samba, futebol, tudo isso reunido na Sapucaí, durante a escola de samba, né? Então é uma cidade onde a pessoa honesta conhece um vagabundo em função do samba, em função do futebol. Na praia. Na praia. E a minha brother mesmo, pô, brother, sabe? Eu canso de ver isso. É verdade, Eu canso de ver. As pessoas, para entender um pouco do Brasil, tem que ter um pouco do Rio de Janeiro também, né? Por como é que é. Aquele comentário assim, tipo, aquele ali é bicheira. Mas É besteira, meu amigo. Mas mata pessoas. Exatamente. Mas Mas mata aquele não, pessoas. aquele não vai mexer com ninguém. Aí não mexe com ninguém. É isso. E aí fica essa confusão de Rio. E aí as pessoas entenderam a milícia como algo muito bom, que enfrentava o Comando Vermelho. Sim. Na verdade, a milícia, ela matava moradores que não compravam bujão de gás na mão deles, bujão de gás superfaturado. Isso não pode ser bom, pelo amor de Deus. De fato, a milícia proibia que jovens fumassem maconha nos campinhos. Ok. Parte boa. Parte boa. Mais ou menos boa, né? sei. Porque eu não sei como é que eles faziam isso também. Sei. Não sei se era parte de porrada. Mas também obrigava o cara a comprar um bujão de gás. Tinha um delegado no Rio, Cláudio Ferraz, que era delegado da DRACO, Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que os homicídios que ele investigava na época eram homicídios praticados pela milícia porque matou o morador que não comprou o bujão de gás na mão dele. Olha que loucura, porra. Então não pode ser bom. E o próprio Infoglobo caiu nessa armadilha. O jornal Extra do Infoglobo colocou uma capa na década de 2010, vantagens e desvantagens da milícia. Puta merda. Pelo amor de Deus, que jornalista pode enxergar algum tipo de vantagem Em algo que é ilegal. em algo criminoso, assassino, ilegal, né? Assim como vantagens e desvantagens do Talibã, né? Porque o Talibã deve oferecer alguma vantagem, eu não sei, o fim da guerra civil no Afeganistão, né? Vantagens e desvantagens do estupro. Do estupro. É tipo isso. E aí, César Maia embarcou nessa, o César Maia era prefeito do Rio, disse que milícia era Autodefesa Unida, né, do Rio de Janeiro, e o Zé Padilha foi na contramão. Não, gente, isso é ruim. Quando terminou o Tropa de Elite 2, eu escutei um desembargador no Amazonas, eu fui visitar Manaus, o desembargador falou, puxa vida, mas a milícia mata pessoas, né? Não é igual viu no filme? Não é igual ouvir na Portelinha, do Antônio Portelinha, na Fagundes, novela? né? Não, não existe, né? E olha que merda. E hoje a gente ainda tem um resquício disso. Eu vejo alguns deputados no Rio de Janeiro, nós tivemos uma CPI da milícia foda, foram 11 deputados investigados, vários afastados, né? Hoje eu ainda vejo deputado estadual, porra, Pimentel, a milícia é melhor do que o Comando Vermelho. A milícia vende até cocaína. Em outubro, o BOP da Polícia Civil, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, Tropa de Elite da Polícia Civil, matou 12 milicianos em combate em Itaguaí, no confronto. Tá?
E no ano de 2020, a milícia matou 3 policiais no Rio de Janeiro. Então, mata policial, enfrenta a polícia, vende cocaína. Então não é pro povo. Não é para Não é pro povo do bem, Não é. né? Como dizem. A Marielle, então, ela foi uma coisa, na sua opinião, né? Foi uma Olha, coisa... 2 linhas. A primeira linha de investigação, o PSOL participou ativamente da investigação, ajudou a Polícia Federal na investigação da Cadeia Velha. É uma operação policial que prendeu toda a cúpula do MDB no Rio de Janeiro. O MDB, partido do Temer, foi todo preso de uma vez só, 10 deputados presos numa operação da Polícia Federal no Rio, que era uma operação que tinha um braço na Lava Jato. Todos esses deputados aí que a gente escuta falar, Brazão, Pisciani, todo mundo preso pela polícia. E o PSOL ajudou nessa investigação. Primeira possibilidade, vingança dessa máfia chamada MDB Contra alguém do PSOL. contra alguém do PSOL. Possibilidade bem razoável. E a Marielle era do PSOL, só pra deixar. Marielle era um expoente, matar o Freixo seria muito difícil, o Freixo tem uma boa equipe de segurança. Sim. Eu falei isso no jornal uma vez, o Freixo ficou triste comigo, pô, Miguel, que porra é essa? Eu falei assim, o alvo pode ser o Freixo. O alvo poderia ter sido o Freixo, tá? Sim. Porque o Freixo é mais emblemático do PSOL. Claro, Ele saiu do PSOL, tá? O Candidato Freixo, a prefeito ele foi também, né? E a Marielle não tinha uma equipe de segurança, não andava escoltada. Mas assim, eu tenho tanta fé, cara, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai chegar no mandante. A Polícia Civil já chegou no Rony Lessa, que é um policial que foi do BOPE, tá? Ah, ele foi do BOPE, Foi do né? BOPE, foi meu comandado no BOPE, tá? Ah, você conheceu? Porra, conheci o Rony Lessa e assim, é difícil falar essa porra pra mim aqui, porque é um policial excepcional, tá? Bom pra cacete, acima da... Não era corrupto no BOPE. Pois é, isso que eu ia falar, né? Porque se você fala que o BOPE, pra mim, né? A gente cria aquela coisa que o BOPE é o lugar onde não tem corrupção. E aí você descobre que um cara que é ligado ao assassinato da Marielle veio dali. Até o momento ele não confessou a participação, tá? Ele foi preso pela DH com muitas evidências, tá? Ele consultava muito o nome da Marielle antes da morte da Marielle. Durante 20 dias seguidos ele consultou o nome da Marielle no Google várias vezes, sabe? Como se estivesse buscando informações sobre ela, né? E o Rony Lessa, ele está preso, tem outras evidências também, tá? Da participação dele. Mas o Rony Lessa está preso, mas não sabem quem é o mandante da morte ainda. Porque o Rony Lessa, segundo a Polícia Civil, pertencia a um grupo de assassinos de aluguel, né? O escritório do crime, que cobravam por pistolagem, por assassinatos. E o Rony Lessa foi contratado por alguém e até o momento a Polícia Civil não indicou quem é essa pessoa. Mas possivelmente um político do Rio de Janeiro famoso, tá? Daquele grupo ou do MDB ou de algum partido ligado ao MDB. Tá? Muita gente associa ao Bolsonaro. Você já viu Não, isso? isso é conversa O fiada. que você acha disso? Conversa fiada. Não sou eu que estou associando. Não. Muita gente associa. Cara, assim- Antes que destruam a minha Não, vida. não, Uma assim... galera que quer associar. Tem sei, gente que quer cara. associar. Não tem nenhuma indicação da Polícia Civil, o delegado Daniel Rosa, que foi encarregado do Que inquérito. ele morava no condomínio, não tinha uma coisa Como eu assim. te falei, o Rio de Janeiro é uma cidade tão louca, onde tudo se aproxima. Entendi. A Barra da Tijuca é um bairro dos novos ricos, né? Os ricos ficaram em Ipanema, Leblon e tal. Os novos ricos foram para Barra. É um bairro que mistura jogador de futebol, miliciano, políticos em condomínios, né? Sim. Então é muito comum você morar num condomínio da Barra e ser vizinho Sim. de um miliciano, mas é muito comum mesmo. Aí depois tem aquela questão que eu te falei Mas do você coloca a samba. mão no fogo, o Rodrigo? Sim, É? sim, sem o menor problema. Assim, eu mergulhei um pouco na questão da Marielle, porque o Zé Padilha estava realizando esse filme. E o Zé Padilha me pediu ajuda para pesquisa, e eu conheço os policiais envolvidos e tal. Nenhum policial que não gosta do Bolsonaro, alguns gostam, outros não gostam, tá? Mas não tem relação, Pimentel, não tem relação. A Globo realizou uma matéria de 9 minutos, Jornal Nacional, onde no final da matéria, no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, o William Bonner vai e diz assim, olha, e o Bolsonaro estava em Brasília na quarta-feira, porque tinha votação, e ele estava no plenário realizando votação, né? Porra, se o William Bonner já sabia disso desde o início, a gente já tinha todas as evidências que o Bolsonaro não estava em casa e não franqueou o acesso
pro Anderson entrar no condomínio. Do né? Rony Lessa. Do Rony Lessa. Então aquilo foi de uma maldade extrema naquela noite. E olha, naquela noite o Bolsonaro acho que estava em Dubai, né? Sim, que ele até fez uma live tirando Ele o óculos falou, e botando... Canalhas, canalhas e canalhas. Ah. Mas eu fiquei tão impressionado com aquela matéria do Jornal Nacional. Eu tenho amigos lá até hoje, Sim, muitos amigos, que eu ligava para os amigos e muita gente não acreditava. Pimentel, eu não estou acreditando que a gente tenha feito isso, sabe? Porque isso fere um princípio básico do jornalismo, sabe? Maurício atropelou uma pessoa na Barra da Tijuca. E a pessoa foi atropelada e fugiu. Aí quando termina, e nós apuramos, o Maurício não estava lá no dia, ele estava viajando em Nova York. Isso não existe, né? Não existe notícia, porra, né? Entendi, isso é uma forçação de barra Entendi. extrema, sabe? Aí tem uma coisa mais louca. O chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro era o Marcos Vinícius, o delegado Marcos Vinícius. É interessante, Marcos Vinícius, hoje ele é ator, está fazendo um filme chamado Arcanjo Renegado. Chefe de Polícia Civil do Rio. É uma série. Estava junto com o Júnior da Afro-Reg, que é uma série sobre o BOPE. E o chefe de Polícia Civil, o delegado, é o comandante do BOPE na série Arcanjo Renegado. Isso é Rio pra caralho. Isso é Rio muito de doido. Janeiro. Todo mundo artista. Todo mundo E o artista. Marcos Vinícius, ele me conta um fato, ele é um cara muito correto, tá? Ele me conta, Pimentel, a Globo apresenta um boletim de ocorrência na matéria, meio chamuscado, assim, meio embaçado, né? E nós olhamos aquele número, checamos no computador, aquele boletim não existia, sabe? Então, assim, a equipe de arte da Rede Globo, para dar dramatização na apresentação da matéria, meteu um documento que não existia, sabe? Coisa tão doida, meu irmão, sabe? Sim. Assim, eu não queria que o Brasil chegasse a esse ponto. É o nível da polarização que a gente estava falando, né? Do tipo, interesse de um, é interesse do outro, aquela coisa toda. Mas é interessante essa coisa assim, né? Que você conhecia os dois envolvidos, que é a Marielle e o Rony, né? Sim, sim. A Marielle como vereadora e o Rony... A Marielle acompanhava o Freixo, às vezes, em debate do Tropa de Elite, sabe? A Marielle já era uma assessora do Freixo bem especial, sabe? Não, e o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, que você tá indo tão contra a polarização que você consegue chegar... A primeira coisa que você falou nessa história toda foi, meus queridos amigos, a Marielle não era envolvida com bandido. Não era. Porque as pessoas... Porque tem um lado bolsonarista que vai falar, ela também só andava com bandido, e tem um lado também de esquerda que falava, é óbvio que o Bolsonaro matou. Então, as duas principais narrativas sobre esse caso, pelo que você está me falando, elas são inválidas. Eu vou apanhar geral, eu vou sair daqui, vou tomar porrada dos dois lados, porque... Não, mas você tá dando Porra, fato. nem Bolsonaro Você tá no lugar participou. certo, Não, você tá no meu lugar irmão, certo. porque... Vamos ajudar o Brasil a despolarizar. É isso, nem na sua visão, nem Bolsonaro participou e nem a Marielle era amiga de bandido. Talvez foi uma coisa política relacionada à milícia, né? Aquela coisa, a milícia que tanto você falou no Tropa de Elite 2, que era mais ou menos o que virou, de certa forma, o Rio de Janeiro. Lógico. Lógico. Que eu vou contar um lance aqui, cara. Eu fui visitar uma vez um presidente de uma escola de samba do Rio. Ele me pediu. Ele foi vítima de uma matéria mal feita no jornal, ele foi preso, depois foi solto. E era um policial muito bom na Polícia Militar, que saiu da Polícia Militar, foi para a Polícia Civil como auxiliar da Polícia Civil, depois virou presidente de uma escola de samba, que é o Falco, que foi acusado de ser miliciano. E um dia eu tive com ele para visitá-lo. Ele me chamou, Pimentel, queria bater um papo, presidente da Portela. E tinha uma atriz na sala dele, uma atriz mais top da Rede Globo. Top pra cacete. A pica das galáxias da Globo. Estava na sala dele, os dois estavam conversando. E entrou o Rony Lessa na sala. E o Rony Lessa me cumprimentou o Falco, tá? Cumprimentou a atriz e tal. Aí depois que a Marielle morreu, essa atriz me esbarrou comigo e falou, puxa vida, porra, mataram a Marielle. Será que essa mulher imagina que quem matou a Marielle é o amigo do amigo dela, sabe? Será que ela imagina isso, sabe? Esse é o Rio de Janeiro, sabe? A atriz, depois eu falo para você em off quem era. Mas é o Rio. O Rio é assim. Deveria deixar de ser assim, mas... O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia.
como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. A reportagem é do Paulo Renato Soares, Tíndaro Menezes e do Leslie Leitão. No dia do crime, o porteiro trabalhava nesta guarita, a única que controla os acessos ao condomínio Vivendas da Barra. Às 5h10 da tarde do dia 14 de março de 2018, ele registra à mão, no livro de visitantes, o nome de quem entra, Elcio, o carro, um Logan, a placa, a GH 8202, e a casa que o visitante iria, a de número 58. Elcio é Elcio Queiroz, acusado pela polícia de ser o motorista do carro usado no crime. O Jornal Nacional apurou o teor de suas declarações. O porteiro contou que depois que Elcio se identificou na portaria e disse que iria para a casa 58, o porteiro ligou para a casa 58 para confirmar se o visitante tinha autorização para entrar. O porteiro diz que identificou a voz de quem atendeu como sendo a do seu Jair. Ele confirmou isso nos 2 depoimentos. No Registro Geral de Imóveis, consta que a Casa 58 pertence a Jair Messias Bolsonaro. O presidente também é dono da Casa 36, onde vive um dos filhos dele, o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. O porteiro explicou que depois que Elcio entrou, ele acompanhou a movimentação do carro pelas câmeras de segurança e viu que o carro tinha ido para a Casa 66 do condomínio. A Casa 66 era onde morava Rony Lessa, acusado de matar Marielle e Anderson. Rony Lessa é apontado pelo Ministério Público e pela Delegacia de Homicídios como o autor dos disparos. O porteiro disse em depoimento que ligou de novo para a Casa 58 e que o homem identificado por ele como seu Jair teria dito que sabia para onde Elcio estava indo. O Jornal Nacional pesquisou os registros da Câmara e encontrou uma contradição no depoimento do porteiro. Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia, como mostram os registros de presença em 2 votações no plenário da Câmara, às 2 da tarde e às 8h30 da noite. E, portanto, ele não poderia estar no Rio. Nesse mesmo dia, Bolsonaro também postou vídeos nas redes sociais do lado de fora e dentro do gabinete em Brasília. Fontes disseram à nossa reportagem que os 2 criminosos saíram do condomínio dentro do carro de Rony Lessa, minutos depois da chegada de Elcio, e embarcaram no carro usado no crime nas proximidades do condomínio. O Jornal Nacional apurou que a guarita do condomínio tem equipamentos que gravam as conversas pelo interfone. Os investigadores estão recuperando os arquivos de áudio para saber com quem de fato o porteiro conversou naquele dia e quem estava na Casa 58. A polícia prendeu os 2 suspeitos de matar Marielle e Anderson no dia 12 de março. Rony Lessa é sargento aposentado da PM e foi preso quando tentava fugir de casa no condomínio Vivendas da Barra. Elcio Queiroz é ex-policial militar e foi expulso da PM em 2015 por envolvimento com a contravenção. O Jornal Nacional apurou que depois de saber das informações envolvendo a casa do presidente Jair Bolsonaro nas investigações, representantes do Ministério Público do Rio foram até Brasília no último dia 17 para fazer uma consulta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Sem avisar o juiz do caso aqui no Rio, eles questionaram se podem continuar com as investigações depois que apareceu o nome do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Dias Toffoli ainda não respondeu. A polícia está chamando novamente as ex-funcionárias e pessoas próximas de Marielle para novos depoimentos. A polícia chegou até o homem apontado como um assassino por uma denúncia anônima, feita em outubro, 7 meses depois do início da investigação, e que revelou o nome de um dos suspeitos e o local de onde o carro partiu na Barra da Tijuca. O advogado do presidente Jair Bolsonaro contestou o depoimento do porteiro e afirmou que seria uma tentativa de atacar a imagem do presidente. Eu nego isso é uma mentira, deve ser um erro de digitação, alguma coisa. O Jair Bolsonaro, no dia 14 de março de 2018, encontrava-se em Brasília, na Câmara dos Deputados. Inclusive, existe um registro de entrada dele lá com o dedo. E todas as demais provas. Que eu afirmo com absoluta certeza e desafio qualquer um no Brasil a provar o contrário. Isso é uma mentira, isso é uma fraude, isso é uma farsa para atacar a imagem e a reputação do presidente da República. E é o caso de uma investigação por este falso testemunho
em que qualquer pessoa tenha afirmado que essa pessoa foi procurar Jair Bolsonaro. Talvez este indivíduo tenha ido na casa de outra pessoa e alguém com o intuito de incriminar o presidente da República conseguiu um depoimento falso onde essa pessoa afirma que falou com Jair Bolsonaro. O presidente não conhece a pessoa de Elcio e essa pessoa não conhece o presidente. Isso é uma mentira e uma farsa. O Ministério Público do Rio afirmou que as investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios, que é subordinada à Secretaria de Polícia Civil, e que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, acompanha o caso. A Polícia Civil declarou que a Delegacia de Homicídios investiga o caso junto com o Grupo de Atuação Especial do Ministério Público. As defesas de Rony Lessa e Elcio Queiroz não responderam à nossa tentativa de contato. Nós entramos em contato com a assessoria do ministro Dias Toffoli. Até o momento, o presidente do STF não se pronunciou. Vocês não têm vergonha na cara? Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora a Marielle Franco quer empurrar para cima de mim? Seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Conheci essa vereadora, fiquei sabendo que ela existia no dia que ela foi executada, que por coincidência foi no próprio 14 de março. No próprio 14 de março. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não, tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. De uma matéria do Jornal Nacional sobre o depoimento de um porteiro de que no dia 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos, um dos suspeitos de ter executado a Marielle teria se apresentar na portaria, ligado para minha casa, ou no caso o porteiro ter ligado para minha casa, e o porteiro reconheceu como sendo a voz minha, nessa quarta-feira, 18 de outubro, às 17h10, e autorizou então a entrada do mesmo no condomínio. Detalhe, quarta-feira geralmente o parlamentar está em Brasília, 17h10. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara, presença às 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. Né? E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior as minhas digitais no painel de votação. O que parece? Que ou o porteiro mentiu, tá? Ou induziram o porteiro a cometer um falso testemunho, ou escreveram algo no inquérito que o porteiro não leu, tá, e assinou embaixo em confiança ao delegado ou aquele que foi ouvir na portaria. Esqueça que eu sou presidente da República. Eu gostaria muito de falar nesse processo, conversar com esse delegado sobre esse assunto, tá, para começar a colocar em pratos limpos o que está acontecendo, na verdade, com o meu nome. Vou chegar na madrugada de quinta-feira, a partir dessa madrugada, 6 da manhã de quinta-feira, estou à disposição de vocês. Senhor delegado, eu quero te ouvir, eu quero olhar nos teus olhos, e quero que você faça pergunta para mim, eu quero te responder. O senhor vai tomar termo? Pode tomar termo, eu vou ler, diferente do porteiro. Eu tenho pena do porteiro, que acredito que o porteiro tenha sido vítima de uma farsa também. Quero ler o que está escrito lá, e daí vou pedir aqui, a minha parte, deixe de ser segredo de justiça. O meu depoimento pode ser aberto. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Segundo a Veja, está publicado aqui, quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Tá? E o seu governador Witzel que se explique agora. E digo mais, seu governador Witzel, acabei de dizer aqui na Veja que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o Globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com Flávio Bolsonaro, meu filho. O tempo todo colado com ele. Ao chegar à presidência, a primeira coisa que o senhor fez foi transformar-se em inimigo dele. Por quê? Porque o senhor quer disputar a presidência em 2022. Legítimo, nada contra isso. Mas
para chegar lá, pelo que tudo indica, o senhor tem que destruir a família Bolsonaro. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Boa noite a todos. Desculpem a forma como me dirigi aqui. Estou, confesso, bastante exaltado. Agora à noite, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva ao repórter da Record TV, Tiago Nolasco. Presidente, reportagem divulgada agora há pouco pela TV Globo apresenta uma testemunha que diz que o senhor autorizou a entrada no condomínio onde o senhor mora no Rio de Janeiro, condomínio que o senhor tem uma casa, a entrada de um dos suspeitos de matar a ex-vereadora Marielle Franco. O senhor autorizou essa entrada? Bem, segundo a reportagem, isso teria ocorrido, ou melhor, ocorreu 14 de março do ano passado, às 17 horas e 10 minutos. Dados aqui da Câmara, registros da Câmara, certidões. Às 17h41 tem minha digital no painel de presidente da Câmara. E às 19h36 também. Numa quarta-feira. Na terça também tem registro meu de painel de votação e na quinta também. Eu não estava lá. É uma maneira sórdida que quer, de qualquer maneira, deslegitimar o governo Jair Bolsonaro. Se morava lá um dos possíveis mandantes, não tenho nada a ver com isso. Dentro do meu condomínio tem gente que está presa por tráfico pesado de drogas e há pouco tempo também estava com tornozeleira eletrônica. Nada tem a ver com essa pessoa. São 150 famílias que moram lá dentro. Lamento, eu acho que o porteiro foi induzido ao erro ou ele não leu o que assinou. A intenção é me vincular ao caso Marielle Franco. Mas, mais uma farsa que é desmontada por parte, no meu entender, do autor do inquérito e da TV Globo, que sempre, em primeiro lugar, vaza esses processos, esses inquéritos que correm em segredo de justiça. Assim fizeram comigo agora, que eu nem sabia, né? Fiquei sabendo há poucos momentos dessa matéria, como fizeram com meu filho Flávio também, cuja sigilo fiscal e bancário foi quebrado por e-mail. Tá? E assim fazem com outros filhos meus que estão sendo investigados, com familiares meus que estão sendo investigados também no Vado Ribeira, e amigos ao meu lado. Querem, de toda maneira, nos colocar numa situação constrangedora perante a opinião pública, como se fôssemos marginais. Perderam de novo porque está registrado onde estava nesses dias, de forma que não tem como ser contestado. Agora, o que a TV Globo quer? Temos problema na América do Sul, no Chile, a eleição na Argentina, Peru, Equador, Bolívia, um problema antigo da Venezuela. Eles querem criar um clima para que parte da população vá às ruas para pedir o meu afastamento, para fazer baderna, para cometer atos terroristas como foram feitos no Chile. É isso que a TV Globo está buscando? Com qual interesse? TV Globo, acabou a mamata de bilhões por ano para vocês. Vocês vão ter que renovar a concessão de vocês em 2022. Não vou persegui-los, não. Vocês têm que estar direitinho, né? Não dever nada para ninguém, para que essa concessão venha a ser concedida a vocês, como para qualquer outra rádio e televisão. Tá? Então, o que a TV Globo quer é inenarrável, no meu entender. Eu quero me colocar à disposição do delegado. Quero olhar nos olhos do delegado que está conduzindo esse processo. Eu quero ser ouvido por Vossa Senhoria, senhor delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que tem coisa a acrescentar nesse processo. E detalhe, após meu depoimento, eu vou ler, obviamente, diferentemente do porteiro, vou assinar, e essa minha parte, né, está aberta ao conhecimento público, o que eu vou falar ao senhor, seu delegado. Eu quero colaborar, sim, no que for possível, para desvendar quem matou o Marielle Franco. Estou pronto para colaborar. Até para desfazer, né, certas acusações como estão fazendo para mim, e outras no tocante aos meus filhos também. Essa grande farsa está sendo, mais uma vez, desmontada. Lamento uma rede televisão Globo, com a potência que tem, com a entrada que tem no lado brasileiro, se preste a fazer uma matéria tão suja, baixa, vil e mentirosa como essa agora há pouco.
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não respondeu ao nosso contato. E essa entrevista ao vivo que você acabou de ver tinha alguns problemas de áudio por ter sido enviada da Arábia Saudita por celular.